Ora, boa noite a todos. Hoje vamos iniciar um novo estudo, como já podem ver aqui na tela. Vamos desenvolver um estudo do Evangelho. Portanto, nós vamos utilizar pequenos vídeos em que ele faz o desenvolvimento de determinados temas do Evangelho e depois vamos complementar com o desenvolvimento que cada um de nós entende fazer sobre os vídeos que trazemos. Vamos então passar à passagem do vídeo, inicialmente, e depois eu complementarei com o desenvolvimento que fiz da interpretação desta parábola. A parábola o vídeo que vamos assistir é da parábola O Trigo e o Joio. Espero que seja esclarecedora para todos nós e que nos auxilie a compreendermos melhor as nossas dificuldades. Vamos então passar à imagem do vídeo. Assista Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Nessa temporada, estamos estudando aquelas 32 histórias chamadas de parábolas, histórias que Jesus falava do reino de Deus e da ação divina no mundo e também nos corações, através de histórias extraídas do cotidiano, da vida daqueles camponeses, pastores e poetas do seu tempo. No episódio de hoje, vamos estudar a segunda parábola ligada a esse universo da agricultura. Uma parábola que também está no Evangelho de Mateus, na sequência da parábola do semeador. É a parábola do trigo e do joio. E a ordem é essa, trigo e joio. Embora muitas vezes a gente diga do joio e do trigo. Mas a ordem é trigo e joio porque o trigo foi semeado primeiro. O joio foi semeado em segundo lugar. Essa parábola se encontra no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículo 24 a 30, e fala de uma semeadura feita num campo todo propício à recepção da semente, mas quando os servos dormiram, veio o inimigo e semeou o joio. Uma semente muito parecida, uma planta no seu início muito parecida com o trigo. Quando os servos descobriram essa astúcia do inimigo, queriam então extrair todo o joio do campo e o Senhor daquele plantio disse que não, que deixassem crescer ambos juntos e que na ocasião da ceifa seria separado o trigo do joio para que não se corresse o risco de, ao arrancar o joio, trigo viesse junto. Bom, o primeiro aspecto que a gente destaca também nessa parábola são as características da agricultura da época de Jesus. É muito curioso que a parábola também reflita uma prática agrícola daquele tempo de não preparar antecipadamente o terreno. O terreno só era arado, só era preparado depois de lançada a semente. E aqui uma outra característica. Na ceifa é que se fazia uma separação mais austera, mais delicada do que era a erva daninha e do que era a planta cultivada, cujo fruto se aguardava ansiosamente. O primeiro impulso dos lavradores é de arrancar o joio, é de fazer um processo de limpeza indiscriminado e restrito, mas o Senhor dessa plantação, que aqui simboliza Deus, orienta que não se fizesse a colheita do joio, da planta lançada pelo inimigo, antes que estivessem no seu pleno crescimento. Uma parábola muito rica, porque Jesus a conta para falar do reino de Deus. Toda vez que Jesus se refere ao reino de Deus, ele quer dizer sobre o processo de administração divina. A administração divina do mundo e a administração divina dos corações humanos. A primeira lição a ser extraída é de que nenhum de nós cresce espiritualmente e o mundo também
não se desenvolve sem a observância, sem o cuidado e sem a ação providencial de Deus. Nós podemos dizer em linguagem popular: ninguém está ao Deus dará. A providência divina nos observa de perto. Cada movimento da nossa alma e cada movimento do mundo expressam o cuidado e a resposta daquela plantação à ação divina. Aqui no caso, o Criador sempre semeando trigo, o que vai gerar o pão divino, o alimento espiritual, vindo da semente de trigo. Mas o inimigo, que pode representar aqueles sentimentos interiores ou aquelas nossas posturas e cristalizações internas, que representam adversários, oponentes a essa ação divina, e num plano social, todos aqueles que se identificam com a maldade ou que se colocam numa posição frontalmente contrária à ação saneadora ou regeneradora de Deus no mundo social, cujo resultado é a semente do joio, muito parecida com o trigo no seu início, mas que se diferencia no momento da colheita. Aqui vale aquele conselho de Jesus: conhece-se a árvore pelo seu fruto. É muito difícil distinguir o bem do mal na sua origem. É no resultado, nos frutos, quando a gente começa a ver a consequência das ações, das palavras, dos gestos, que nós vamos distinguir aquilo que beneficia apenas a criatura e que, portanto, é um mal, daquilo que beneficia a todos e que representa o bem comum, que é o bem verdadeiro. Uma parábola muito linda que fala sobre julgamento, sobre ceifa, sobre como Deus avalia o nosso crescimento espiritual e o próprio crescimento da humanidade, de uma maneira muito paciente, muito amorosa, sem afobamento, sem julgamentos precipitados, esperando que cada um de nós revele os frutos, os resultados de uma longa e árdua semeadura, para só depois efetuar o trabalho da colheita. E a colheita como aquele momento da aferição. No caso dos homens, principalmente, quando chega o momento da morte, a grande aferidora e niveladora de todos os homens, que pede contas de todos os nossos atos e da maneira como conduzimos a nossa vida. E também os grandes ciclos de avaliação da humanidade, como estamos passando agora. Um grande momento de ceifa coletiva em que os valores da humanidade estão sendo reavaliados à luz dos seus efeitos e dos seus resultados. Muitas teorias sociais, muitas práticas políticas, muitas práticas econômicas começam a revelar agora a sua força destrutiva, representando aquele joio que deve ser separado, amarrado ou atado em molhos em conjunto para ser queimado, e o trigo sendo preparado para gerar o pão espiritual da evolução. Uma parábola belíssima que fala de progresso espiritual e de avaliação, de resultado, a gerência de Deus sobre a terra. É curioso porque Jesus a conta para falar do reino de Deus. E aqui ele enfatiza esse aspecto administrativo da providência divina, mas utilizando os elementos da agricultura. Talvez, se Jesus a contasse hoje, utilizasse os elementos da gestão de empresas, da gestão do serviço público, etc. Mas como contou a parábola 2000 anos atrás, utilizou aqui elementos da vida agrícola do seu tempo para trazer essa rica mensagem consoladora, mas que não deixa de ser também uma advertência para todos nós. Até o próximo episódio. Então, espero que tenha sido esclarecido o vídeo. Eu agora vou complementar com uma mensagem de Emmanuel. Portanto, eu tentei interpretar aqui uma mensagem de Emmanuel que complementa precisamente esta parábola. A mensagem é do livro Vinha de Luz e é a mensagem 107. Portanto, e tem como título
o joio. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa. Paulo, está baixo. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, Mateus 13:30. Enquanto Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Podemos aqui compreender que nas experiências da vida de pessoas, organizações, grupos, há uma tolerância celeste. E porquê? O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Ou seja, pacientemente examinado. Manifesta-se uma paixão, o que é que espiritualmente fazem? Vamos analisar. Portanto, não vamos exterminar de pronto. Primeiro analisa-se e depois então vê-se a ação a tomar. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança da vitória final no bem. Aqui, a vitória final do bem é um caminho longo. O bem não vence no início e a aposta celeste é na vitória do bem no fim. Aparentemente, no meio do caminho, parece que o mal está vencendo. Mas porquê? Continuando. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heroicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Podemos aqui ver que, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores destas falanges heroicas, o joio surge. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O processo defensivo tem de ser aplicado, claro, pelo perdão, pela compreensão, pelo conhecimento e não pela agressão. Ou seja, nós pelas dificuldades e pelas dificuldades que temos em lidar com as nossas dificuldades, em vez de buscarmos o conhecimento e a compreensão, como não o temos, respondemos na forma como sabemos. Se buscarmos esse conhecimento, se buscarmos essa compreensão, então vamos utilizar, com esse conhecimento, vamos utilizar o perdão e a compreensão para com as dificuldades dos outros. Prosseguindo, o tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam. Transubstanciar é mudar uma substância para outra. Assim, o que era joio vira trigo. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, dando a oportunidade de amolecimento da criatura, para que o joio se transforme em trigo. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas das plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa de afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que fazem ao coração. Entretanto, se chega à época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. Olhemos os processos utilizados de transformação do joio.
que podemos mudar o curso das nossas existências, que podem mudar os cursos das nossas existências. Afeições novas. O que é que pode ser afeições novas? Pode ser um companheiro, uma companheira, pode ser um neto, pode ser um filho, não é? Pode ser um colega de trabalho. Portanto, uma afeição nova que em determinado momento ilumina a nossa mente e muda o curso da nossa existência. Pode ser situações diferentes, como um novo emprego, por exemplo, vir aqui ao centro, serem trazidos aqui ao centro e absorverem deste conhecimento que aqui é trazido, não é? As pessoas podem se iluminar aqui e a partir desta iluminação, portanto, mudarem o curso das suas existências, não é? Do seu comportamento. Estímulos inesperados, não é? De mais diversos tipos, não é? Ou responsabilidades ternas que falem ao coração, responsabilidades que venham a nós, por exemplo, de um ente querido que sofre, tem uma situação de doença, não é? Que nós somos obrigados a auxiliar, que somos obrigados a usar da nossa compreensão e de moldar-nos até para podermos auxiliar. Isso são tudo filtros que nos auxiliam, ou seja, são filtros que nos são trazidos por Jesus para nos redirecionar, ou seja, para nos mudar o caminho, para nos alterar o curso. Nós não estamos no curso correto, então esses filtros vêm a nós para que nós possamos mudar o curso. Se no final destes filtros que são utilizados, nós pela nossa rigidez, pela nossa incompreensão e intolerância, não houver aspectos das nossas dificuldades que nós não mudemos, portanto aí depois vem a ceifa e cada um terá que lidar com as suas dificuldades. Prosseguindo, a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Aqui podemos frutificação de um exemplo é diferente da frutificação de um casamento. Uma amizade frutifica mais facilmente, mais rapidamente que um casamento. Um casamento pode demorar 10, 20, 30 anos a frutificar e é se frutificar, não é? Portanto, daí a frutificação, a colheita não ser igual para todas as sementes. Portanto, cada espécie tem o seu dia e a sua estação, de acordo com o seu grau. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, existe a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Ou seja, utilizaram-se os processos transformadores de Jesus, utilizaram-se os filtros, não é? Mas alguns foram em vão. Aí vem a ceifa. Então cada um vai ter que dar conta do seu joio, das suas imperfeições. Não há mal que sempre dure. Não há vício que possa ser sustentado para sempre. Não há paixão que dure para sempre. Todos nós teremos um momento de confrontação com a nossa própria sombra. Isto vale para as pessoas, para os grupos, para as coletividades, para os países, não é? Nós seremos chamados todos à responsabilidade, seja individual, seja coletivo. E nós assistimos a muitos destes eventos que acontecem agora no mundo, não é? Que nós não percebemos, acontece isto aqui, acontece aquilo acolá. Isto são seleções que são feitas, é não mais do que ceifas que estão a ocorrer, não é? Neste instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha.
Portanto, no entanto, verifica-se apenas a destruição das nossas aquisições ruinosas. Como nós não trabalhamos para eliminar o joio ou para transformar o joio em trigo no nosso mundo íntimo, portanto, vem a ceifa para nos chamar à razão e para nos tratar daquilo que nós não fizemos, não é? Podemos assim concluir que sempre tem joio, que o nosso mundo íntimo, o trigo e o joio, crescem juntos e que é necessário nos concentrarmos na conquista do nosso mundo íntimo, buscando compreender qual o nosso joio para o transformar em trigo, aproveitando os filtros que Jesus nos oferece no decurso das nossas vidas. Este foi o trabalho que eu trouxe, espero que tenha auxiliado na compreensão desta parábola, que, como Haroldo disse, e bem, é uma parábola muito rica, que traz uma amplitude bastante grande de como a divindade gera os processos de administração da nossa própria evolução, e pronto, que possamos com estes ensinos compreendê-los, estudá-los, se assim for o caso, a cada um, e pôr o melhor que soubermos aplicá-lo em nossas vidas. Muito obrigado por este momento